Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando, então, mais uma edição do Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Economia da Unicinos. Desde já agradeço a presença de todos, alunos, professores, nossos egressos, público em geral, que vai nos acompanhar, então, ao longo da próxima 1 hora. Nós teremos a satisfação de receber o professor Guilherme Stein, que é professor do nosso programa de pós-graduação, e apresentará um artigo que trata sobre o índice setorial de distanciamento controlado. Então, agradeço mais uma vez o professor Guilherme por aceitar, então, apresentar esse trabalho para a gente. E convido vocês, então, a assistir a apresentação do professor Guilherme. Nós temos, nessa plataforma do Microsoft Teams, onde realizaremos o evento, uma sessão para perguntas e respostas. Ela ficará aberta durante todo o evento. Ao final da apresentação do professor Guilherme, nós teremos a oportunidade, então, de abrir para essa sessão de perguntas e respostas. Então, vocês podem registrar as perguntas ali ao longo do evento. E, ao final da fala do professor Guilherme, nós trataremos das questões que foram colocadas. A apresentação terá a duração de 40 a 45 minutos e, posteriormente, então, abriremos para as perguntas. Mais uma vez, agradeço, então, a participação de todos e desejamos a todos um excelente evento. Obrigada, professor Guilherme, mais uma vez, e lhe passo a palavra neste momento. Obrigado, professora Luciana. É um prazer estar aqui no seminário, aqui, poder apresentar o trabalho que a gente fez. Gostaria também de saudar a todos que estão assistindo a minha apresentação aqui. Obrigado pela presença. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre o contexto onde esse índice se insere. Em função da crise do coronavírus, né, o governador ele criou um comitê, um gabinete de crise para lidar com a Covid-19, e dentro desse gabinete ele criou um comitê de dados, né, onde ele chamou pessoas de diversas áreas da academia, do setor privado, setor público, para participar de grupos de trabalho onde se faria acompanhamentos de diversos tipos, né? Então tem o grupo de trabalho da saúde, grupo de trabalho da infraestrutura, grupo de trabalho da economia, né? Da atividade econômica, que é no qual eu estou participando. Além de mim, também da Unicinos está participando o professor Cristiano Costa também. E nesse grupo de trabalho, uma das coisas que a gente tinha que fazer, além de fazer o acompanhamento da economia gaúcha em 2020, né, tentar ter estimativas sobre o impacto que o coronavírus vai ter na atividade, no emprego, etc., né, para que se possa criar políticas públicas para combater os problemas, né. Também foi colocado o seguinte, o problema de, olha, uma vez que se consegue controlar de alguma forma, ou conseguiu já manejar aí a parte mais aguda da crise, né? Como que vai se projetar aí uma eventual abertura da economia, né? Uma abertura controlada da economia. Isso, além desse, isso não foi o único, o Rio Grande do Sul, né, não é o único estado que implementou isso, né, ou diversos outros estados também tiveram seus planos de abertura controlada. Então, é nesse contexto que se insere esse trabalho. O trabalho é uma ferramenta para auxiliar a gestão pública, né, para auxiliar a gestão aí dessa crise, né. Então, vou começar falando aqui uma rápida motivação, né, do nosso problema, né. Então,
o problema básico é que a economia funcionando normalmente, ela tem um problema de acelerar o contágio da doença, da Covid-19. Então, a gente pode pensar que a economia, né, as empresas funcionando normalmente, geram uma externalidade negativa para a sociedade. Né? Ela gera um custo externo que na medida em que elas estão funcionando e as pessoas estão circulando e tem interação social com proximidade, né? Isso ajuda a acelerar o contágio do vírus. E isso gera um custo de saúde, um custo de perda de vidas humanas. Aí. Então, para tentar coibir isso, né, os países adotaram políticas de distanciamento social. Tá? Distanciamento social, né, que tem que corrigir. E a ideia delas é que a ideia dessa política é que ela tem já ouviu falar, talvez vocês já tenham ouvido falar bastante sobre isso, né? O tal do achatamento da curva de novos casos. E a ideia é que você consegue espalhar os novos casos ao longo do tempo, ao invés de concentrar eles num período curto, e com isso você não sobrecarrega o sistema de saúde, né? E não gera mortes que seriam, entre aspas aqui, desnecessárias, né, que não precisariam acontecer, tá? Bom, só que o problema, né, o efeito colateral dessa política é que distanciamento social e quarentena e lockdown, todas essas coisas, elas paralisam a atividade econômica. Né? Então, existe um trade-off aí, né? Existe um trade-off entre risco, né, entre agravamento da crise de saúde, né, e prejuízo da economia. Né? Então, a gente pode ter esse contraste bem claro aí, né? Acho que saiu o último dado agora, saiu o dado da Suécia, se eu não me engano. A Suécia ela não fez lockdown, né? E até onde eu sei, a menos que eu esteja equivocado, né? Mas acho que não. A economia sueca ela cresceu esse último trimestre, ela cresceu 0,1%. Ou seja, ela não teve uma queda, né? Teve uma queda no produto, teve uma queda em relação ao que ela cresceria se não fosse o vírus, mas ela ainda assim, por não ter feito políticas de lockdown tão extremas, ela teve um crescimento econômico. Né? Obviamente, o custo disso foi que, se você olhar lá, a Suécia ela tem uma taxa de mortalidade, né, em relação ao vírus, número de casos de mortalidade maior. Então, e já outros países adotaram uma política de lockdown mais estrita e conseguiram achatar a curva, né, mas ao custo do crescimento econômico. Né. Então, existe essa tensão aí, esse dilema aí, que é um dilema que tem que ser lidado, tem que ser enfrentado pelo policymaker. Tá? Então, assim, num contexto de reabertura controlada, né, onde a gente vai agora tentar flexibilizar um pouco os setores que a gente vai permitir funcionar, ou que vai proibir, ou vai proibir de funcionar, existe uma prudência aí, né, porque é o seguinte: se eu sei que eu tenho que manter uma quarentena, né, pelo menos até certo ponto, né, uma quarentena ainda relativamente elevada, a pergunta que a gente faz é, bom, dado que eu não posso abrir todos os setores da economia, quais setores que eu tenho que abrir primeiro? Né? Qual o conjunto de setores que eu tenho que abrir primeiro? Tá? Como é que eu faço essa decisão? E a decisão aí, ela envolve uma clara ideia de risco e retorno. Pode ser que tenham setores que sejam muito importantes do ponto de vista econômico, eles trazem um retorno muito grande se eles abrirem, se a gente abrir aquele setor, porque ele vai aumentar o nosso PIB, né? Mas, ao mesmo tempo, esse pode ser um setor que é muito arriscado. Então, talvez não vale a pena a gente abrir ele, porque se nós abrirmos esse setor, nós vamos estar comprometendo a saúde, né? Na medida em que a gente vai acelerar o contágio do vírus. Então, esse é o dilema que os gestores aí, eles enfrentam, certo? Como é que a gente vai contornar isso? E aí, esse índice de distanciamento controlado, setorial, ele vem para tentar facilitar a vida do gestor, né? Então, o que a gente faz, né? O que a gente faz nesse trabalho? A gente desenvolve um indicador setorial de prioridade de abertura para o Rio Grande do Sul, que leva em conta esse trade-off, risco à saúde versus impacto econômico.
Tá? E aí, para ilustrar esse exemplo, né, para ilustrar, a gente pode pensar num exemplo, assim, né? Bom, se a gente tivesse que escolher qual setor que, assim, que a gente com certeza estaria disposto a abrir, né? Qual que seria um candidato natural aí a abertura, né? Bom, seria aí algum setor que tem um risco baixo, né? Tem um risco baixo e uma alta relevância econômica. Esses setores, com certeza, vale a pena abrir, porque o risco-retorno, né? O trade-off risco-retorno aí, ele faz muito sentido para a gente correr, né? Ele é um risco baixo que nos dá um retorno alto. Então, esses caras aí é fácil, né? O gestor olha lá e fala assim, não, isso aqui a gente vai abrir, tá? Mas, assim, e também a gente sabe o que com certeza não é prioridade, né? Aqueles setores que a gente só vai abrir lá no final, quando a gente já conseguir ter vencido totalmente, ou quase totalmente, a doença, né? Então, qual desses que setores são esses, né? Que não são prioridade, que a gente só vai abrir lá no final. Os últimos a gente abrir. São setores com alto risco e com baixa relevância econômica, né? Então, esses caras aí, a gente está, né? Não faz sentido abrir esses caras aí, porque a gente vai estar trocando um risco alto, né? A gente vai estar aumentando o risco aí da nossa sociedade e trazendo um baixo impacto no PIB, tá? Um baixo impacto no PIB. Então, esses dois casos são óbvios, né? Os setores que são pouco arriscados, que têm muito retorno, vale a pena abrir com certeza. Os setores que têm muito pouco retorno e alto risco, vamos deixar por último. Só que, beleza, só que tem aí um monte de coisas no meio, né? Tem um monte de setores que estão no meio aí, tá? Que é o seguinte, o que a gente faz nos casos, nos setores que têm um risco alto e tem uma relevância econômica alta, tá? Ou setores que têm um risco baixo e uma relevância econômica baixa. O que a gente faz nesses casos, né? A gente abre, esses setores, né? Qual é a taxa de troca aí que a gente está disposto a fazer entre risco e retorno, tá? E aí, essa ideia do indicador, né, do índice setorial para o crescimento controlado, que a gente chamou de ISDC, né, abreviatura aí, é justamente tentar criar um índice que leve em conta essa taxa de troca, né, essa taxa de troca aí, então, assim, um índice que uma forma simples de incorporar esse trade-off, né, de colocar ali, deixar transparente para toda a sociedade poder ver, né, o gestor poder ver, tá? E assim, tá claro, a gente pensa de forma analítica, né? Uma forma analítica aí de pensar sobre esse problema do risco e retorno, tá? E transparente. Então, foi essa a ideia, tá? Como é que a gente vai fazer isso, tá? São três etapas, tá? O primeiro, a gente tem que criar como a gente está falando aqui de risco e retorno, né? Então, a gente tem que ter uma medida de risco, ou o contrário do risco, que é, digamos, segurança, né? O contrário do risco, segurança, quanto maior o indicador, mais segurança, né? E uma medida de retorno, que seria aí a importância econômica do setor, que nós vamos considerar como atividade, uma atividade econômica, que nós vamos usar o valor adicionado bruto de cada setor. Daqui a gente pega do IBGE, que esse indicador aí, o valor adicionado, né, o PIB, né, para cada, grosso modo, o PIB para cada setor da economia é calculado pela CEPLAG, né, pelo Departamento de Economia e Estatística, com dados do IBGE. E o indicador de segurança é um indicador que nós vamos criar, tá, a partir dos dados da RAIS e de uma medida de risco que vai ser construída a partir de uma pesquisa que eu vou falar um pouco mais mais em detalhes em seguida, mas é uma pesquisa feita nos Estados Unidos que tenta descrever as características de cada ocupação
ocupação que existente, né? Cada ocupação em cada atividade econômica existente. E, por fim, eu vou mostrar como é que a gente construiu o índice, né, que é a combinação dos dois indicadores. Então, como é que a gente construiu o indicador de atividade econômica? Nós usamos os valores adicionados das atividades econômicas do Rio Grande do Sul. Tá? O Sistema de Contas Regionais de 2017, em parceria com que a CEPLAG, lá o CEPLAG, na verdade, mais especificamente o departamento dentro da CEPLAG, o DE, né, fez com dados do IBGE. Nós vamos considerar os setores de atividade econômica da CNAE. Tá? Nós vamos considerar os setores, alguns setores 2 dígitos, né, grupos de 2 dígitos da CNAE, né, então um grupamento mais agregado, né, de 2 dígitos, e alguns agrupamentos de 1 dígito só. Então, a gente vai criar grupos, esses setores aí, eles são definidos, os setores que nós vamos definir de atividade, são definidos a partir da divisão da CNAE, tá? Que é um código atribuído que classifica, né, as empresas de acordo com a sua atividade econômica. Então, a gente vai conseguir separar, consegue identificar qual é o setor da agropecuária, né, qual é o setor da indústria de alimentos, o setor educacional, né, então a gente consegue classificar os setores em função dessa CNAE, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que a gente fez, foi a compatibilização entre a divisão da CNAE das atividades, né, e o sistema, né, e a classificação que o sistema de contas regionais faz dos setores, tá? Então, assim, o VAB, né, de cada setor, ele é apresentado nesses 18 grupos aqui. Né? Então, a agropecuária tem 3 grupos, né? Agricultura, inclusive apoio à agricultura e pós-colheita, pecuária, produção florestal. A indústria se divide em 4 grandes setores: a indústria extrativa, a indústria de transformação, construção, etc. Então, são 18 setores, né, que são agrupados nos 3 grandes grupos: agropecuária, indústria e serviços. Tá? E é assim que o VAB é apresentado. Cada setor aqui, ó, vai ter um VAB, né? Um valor adicionado bruto total para cada um desses 18 setores. Né? E daí, aqui, esse negrito aqui é a agregação, né, do serviço, a agregação da indústria, a agregação da agricultura e tal. Só que, assim, a gente não vai fazer a classificação em 18 setores. Nós vamos criar mais setores. Nós queremos criar 50 setores. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que distribuir o valor adicionado de cada grupo das contas regionais. Nós vamos ter que distribuir esse VAB entre os 50 setores, entre esses setores que nós escolhemos, que são um nível de agregação menor, né, menor do que esses setores maiores. Então, para começar, como é que a gente fez a divisão, né? A gente primeiro classificou cada setor desses, cada grande grupo desses aqui das contas regionais, a gente classificou em seções da CNAE, né? As seções da CNAE que são numeradas por letras, né? Então, a letra A é a agricultura como um todo, a letra B é a indústria extrativa e transformação, B e C, né? E D, E, F, etc. Então, assim, a gente consegue mapear, a gente está mapeando esses setores das contas regionais na seção CNAE. Tá? Assim, uma vez feito essa distribuição, a gente alocou a divisão das contas regionais, a gente traduziu a divisão das contas regionais em seções da CNAE, né, recodificou isso. Então, o próximo passo é distribuir os valores adicionados das seções entre os setores que nós vamos considerar. Tá? E aí, quais setores que nós vamos considerar? Nós vamos olhar tanto para seções, então nós vamos estar olhando para setores que são seções inteiras da CNAE,
tá? O nível mais agregado aí da CNAE. E nós vamos olhar também para conjuntos que são divisões da CNAE. Tá? Então, a CNAE ela tem 87 divisões. Então, a gente vai... E, assim, nós vamos... Os casos que nós vamos criar, os setores que nós vamos criar, eles podem ser tanto uma divisão, né? Uma divisão, ou uma seção, ou alguma agregação dessas duas coisas. Tá? E o desafio aqui é conseguir distribuir esse VAB aqui total, ó, da agricultura, inclusive apoio à agricultura e pós-colheita, é dividir esse valor aí entre as diversas divisões da CNAE referentes, né, a esse grupo da agricultura. Tá? Bom, como é que a gente faz isso? Nós vamos usar proxies para distribuir esse VAB entre os setores. Tá? A gente vai usar a pesquisa industrial anual, a pesquisa anual do comércio e a proporção de emprego de cada divisão, né, de cada divisão da CNAE. A gente vai pegar a proporção de emprego em cada divisão para distribuir o grupamento das contas regionais entre essas divisões menores. Né? Então, por exemplo, se tem um grande setor lá das contas regionais que tem 4 divisões, tá? E tem assim, nessas 4, aí esse grande setor aí, ele tem um PIB de 1 bilhão, digamos assim, tá? E aí a gente usa como é que a gente vai distribuir esse 1 bilhão entre as 4 divisões a que se refere esse grande setor? Né? Vai ser proporcional o nível de emprego que cada divisão tem. Então, se a primeira divisão tem 50% do emprego, bom, então a gente vai usar como proxy e dizer o seguinte, olha, quem sabe metade do PIB aqui, então, bota nesse setor. E vai distribuindo. A mesma coisa a gente pode fazer com a pesquisa industrial anual e com a pesquisa anual do comércio. Tá? Então, aqui nessa tabela, aqui, vocês podem ver como é que a gente fez essa distribuição. Tá? Então, a gente colocou todas as atividades 1 e 2 das contas regionais, a gente atribuiu isso à divisão da CNAE número 1. Tá? O grande setor, a grande atividade 3 das contas regionais, a gente dividiu entre as divisões 2 e 3. E a gente fez isso usando a estrutura de emprego da RAIS. Tá? Os setores 4 e 5, a gente dividiu entre as divisões 5 a 33. E nós usamos a estrutura da produção industrial anual, né, como proxy para distribuir isso aí. Tá? Enfim, a gente fez isso, a gente foi fazendo isso para cada divisão, né, para cada divisão, quando era necessário, a gente usava as proxies para distribuição. Nota que, por exemplo, a atividade 11 aqui, que é Serviço de Informação e Comunicação, a gente usou ela como uma seção inteira da CNAE, seção J. Então, não foi necessário fazer essa distribuição. Tá? Bom. Aí a gente tem lá os nossos setores que a gente construiu, atribuiu a cada um deles um valor adicionado, né, daquele setor. Só que, assim, dentre esses setores, tinha algumas atividades que eram consideradas essenciais. Tá? Que são aquelas atividades, por exemplo, hospitais. Né? Isso o governo não vai fechar. Né? Não vai fechar o hospital. Né? Porque ele tem ganhos óbvios em continuar aberto. Existe o risco de deixar o hospital aberto. Né? No hospital as pessoas se infectam com o vírus, não estão circulando lá e tal, tem um risco de contágio, mas o retorno de ter um hospital aberto é tão grande que a gente nem considera fechar, né? Obviamente. É uma questão óbvia. Tá? Mas, assim, alguns setores, como são essenciais, a gente excluiu eles. Quando a gente exclui esses setores, sobram 50 atividades que foram consideradas. Tá? Então, essas aqui são as atividades. A gente considerou agricultura e pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, indústria de fumo, alimentos, comércio varejista, comércio atacadista, etc.
né? Aqui estão as atividades que são essenciais, que não foram incluídas na análise, né? Então, farmoquímicos, atividades, serviço de TI, telecomunicações, etc. Isso são atividades essenciais que foram excluídas do nossa análise, porque elas vão ficar abertas, né? Então, imprensa, por exemplo, né? Você precisa de atividades cinematográficas para câmera, etc. Tudo isso tem que ficar aberto, né? Porque a mídia, né? A imprensa, ela é um serviço essencial. Nós fizemos algumas agregações também, né? Criamos alguns setores aqui, ó. Esses do 100 até 105, eles são agregações aqui de divisões, tá? Mas no total deram 50 setores, tudo bem? Então é isso, a gente pegou e assim, cada um desses setores, né? Então cada um desses setores aí vai ter um valor adicionado, que é a importância econômica desse setor. É o quanto que ele agrega de valor à economia, tá? É mais ou menos isso, uma ideia de magnitude do PIB aí, né? O quanto que ela está contribuindo para o PIB, certo? A ideia é que quanto maior a contribuição dela para o PIB, mais relevante, né? Maior é o retorno dessa atividade continuar aberta. Então, esse é o primeiro insight aí, tá? Agora, vamos para o indicador de segurança, tá? O indicador de segurança, como é que a gente construiu ele? A gente usou uma base de dados que é o Occupational Information Network, né? Faltou um K aqui, ou abreviação para ONET. O que é essa pesquisa, tá? Ela é uma pesquisa amostral que é feita nos Estados Unidos com os trabalhadores lá dos Estados Unidos. E ela vai compilar características de cada ocupação, tá? De cada ocupação. Então, por exemplo, é um questionário que é respondido, né? E ele é um questionário que envolve, assim, quais são as habilidades que você tem que desempenhar nessa ocupação que você faz. Como, por exemplo, você é um balconista, né? De um supermercado. Ou você é motorista de caminhão de uma empresa. Quais são as habilidades que você tem que desempenhar nesse setor? São habilidades cognitivas, são habilidades psicomotoras, são habilidades físicas, são habilidades sensoriais, você tem que ver. Então, o motorista ele tem que, né, é muito importante as habilidades sensoriais para essa tarefa, porque ele precisa ter a visão perfeita, né, precisa ter as suas capacidades motoras também funcionando, é bem importante para que funcione bem, né, que ele desempenhe bem essa ocupação. Quais são os skills, né, quais são as habilidades que essas ocupações envolvem? São habilidades que exigem um nível de complexidade técnico grande, são habilidades sociais, de interação social, né? Então, por exemplo, um recepcionista, né, o cara ele tem que ter habilidades sociais, ele precisa conseguir conversar com as pessoas, indicar as pessoas para o lugar certo e tal. Um médico, uma médica, sei lá, tem que ter relações, tem que conseguir ter algum tipo de, né, tem que ter um social skill também, né, uma habilidade social com as pessoas, e por aí vai. E além dessas questões de habilidades e skills, né, também se pergunta sobre o contexto do trabalho, né, onde é que esse trabalho é realizado e as atividades que se faz nesse trabalho. São atividades mentais, você tem que interagir com outras pessoas, você tem que inserir informações em algum tipo de sistema, etc. Tá? Então, assim, com essas perguntas, né, que são específicas para cada grande grupo desses, nós conseguimos gerar aí uma medida de risco associada a cada ocupação, tá? Então, aqui no ONET, né, a gente usou o campo contexto de trabalho, tá? O contexto de trabalho, ele vai tentar buscar descrever, assim, ó, o que naquela ocupação, quais são as exigências daquela ocupação no contexto, né, que ela se insere. Então, a gente pegou 3 perguntas que estavam dentro desse campo aí de work context, né, contexto de trabalho,
para usar como proxy de risco. Então, a primeira pergunta é: com qual frequência esse trabalho requer exposição a doenças e infecções? E aí o cara vai responder, né? Nunca, né? Então eu não tenho nenhum risco de eu ter que me expor a doenças e infecções. Aí eu digo que é 1, né? Então risco baixo. Ou se diariamente eu tenho que lidar com alguma atividade que vai requerer exposição a doenças e infecções. Bom, aí o cara aí o cara dá 5, né? Diariamente. Segundo ponto, né? Quanto que esse trabalho exige contato com outras pessoas? Aí vai desde nenhum contato até contato constante com outras pessoas. Então vai de 1 a 5, né? Então o 1 é o mais baixo, o 5 é o mais alto. Aí tem o 2, 3 e o 4 no meio, né? Que gradativamente vai aumentando o grau de contato com outras pessoas. Vai do mais baixo, nenhum contato, até contato constante. Tá? E a terceira pergunta é: em qual extensão esse trabalho requer proximidade física com outras pessoas? Tá? Aí o nível mais baixo, que é o cara que responde distante de outras pessoas a mais de 30 metros, né? Então aí o distanciamento, nesse trabalho aí, a pessoa ela tem um contato muito distante com outras pessoas, mais de 30 metros, né? Então esse cara aí, digamos, ele não tem proximidade física de jeito nenhum. E aí vai até o muito próximo, que é o nível mais alto, que o cara responde 5, né? E, claro, de novo, vai variando, né? O 2, o 3 e o 4 são níveis intermediários aí, de proximidade. Com essas 3 perguntas, a gente consegue ter uma ideia aí do quanto que aquela pessoa que trabalha naquela ocupação está exposta, mais ou menos exposta, ao contágio pelo coronavírus, certo? Porque se o cara tem que ficar muito próximo de outras pessoas, se ele tem que constantemente interagir com outras pessoas, e se ele está diariamente em contato com doenças e infecções, então essa ocupação ela é muito arriscada. Né? Então essa ocupação aí vai fazer com que ela tenha que tomar grandes precauções para não se contaminar. Né? Então esse seria talvez um médico, né? Um médico que está lá no pronto-socorro, ele tem muito contato físico com as pessoas, ele tem que ter um contato constante com as pessoas e ele está exposto a doenças e infecções o tempo inteiro. Então, essa ocupação seria muito arriscada. Já um agricultor, né, que trabalha lá numa propriedade rural, no latifúndio, sei lá, né, ele vai trabalhar distante das outras pessoas, trabalha em máquinas, né, colheitadeiras, etc. Ele deve ter pouco contato com outras pessoas, digamos assim, né, e ele nunca está exposto a doenças e infecções, ou muito raramente, né? Exceções que se aplicariam a estar em contato com doenças e infecções. Então, nota que com essas 3 perguntas eu ter uma... A gente imaginou, né, que se conseguiria ter uma boa captura aí dos efeitos, né? Essa metodologia, essas 3 perguntas, assim, elas não fomos nós que selecionamos ela, né? Ela se baseia numa metodologia do pessoal da FRJ, né, da engenharia lá, né, e que por sua vez pegaram a metodologia aplicada lá nos Estados Unidos, tá? Em relação ao risco de ocupações. Então, o Lima aqui é a referência brasileira e o Gâmio aqui é a referência americana, tá? E aí, como é que a gente construiu o índice, tá? Para cada pergunta, a gente fez a seguinte transformação. A ocupação que tem o valor 1, tá? Em cada pergunta, em cada uma das 3 perguntas, a gente atribuiu o índice 0. Se ela é 2, a gente botou 25. Se ela é 3, a gente botou 50. Se ela é 4, a gente botou 75. E se ela é 5, a gente botou 100. Então, 100 seria o risco mais alto. Tá? E aí, assim, a gente tem lá, então, a gente vai ter cada ocupação vai ter ali imagina um banco de dados, assim, que vai ter cada linha uma ocupação, tá? E vai ter o código de ocupação ali, e vai ter 3 colunas que vão ser o valor que elas receberam para cada uma das 3 perguntas, certo? Beleza, então a gente tem uma medida de risco para as ocupações. Qual é o problema? O problema é que essas ocupações são americanas, são código americano. Ela está no Standard Occupational Classification, né, no SOC, né, o famoso SOC. E a gente tem que agora fazer essa tradução, converter esse código, né? Precisa de um tradutor para converter isso para a classificação brasileira de ocupações, para a CBO, tá? Que é o nosso código de ocupação.
Para fazer essa tradução, a gente usou o tradutor da Vanessa Zulspach, que trabalha lá no Departamento de Economia e Estatística, né? Faz parte do trabalho de tese dela lá, que ela está estudando impactos como é que é a dinâmica das ocupações no mercado de trabalho e tal. E aí, então a gente consegue traduzir, né? Então a gente traduziu, essa ocupação aqui americana, qual é a ocupação, qual é o equivalente dessa ocupação no Brasil? Essa aqui. Beleza, então a gente foi lá e atribuiu os valores das 3 perguntas para aquela ocupação, a gente atribuiu para a ocupação equivalente no Brasil. Tá? A gente fez isso para cada CBO num nível de 4 dígitos. 4 dígitos, né? Então é um nível de agregação um pouco mais elevado da CBO. Mas a gente tem lá, então para cada CBO em nível de agregação de 4 dígitos, cada CBO brasileira vai ter 3 colunas que são referentes aos índices de cada pergunta. Tá? E aí o que a gente faz? A gente tira uma média simples para cada ocupação, tira uma média simples do valor de cada pergunta, e aí a gente tem um valor aí do risco daquela ocupação. Esse risco ele vai de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, maior é o risco. Tá? Qual o problema de fazer isso? Bom, qual o próximo passo, na verdade? Não o problema, mas o próximo passo. O próximo passo é o seguinte, que a gente está olhando para atividades, né? Que a gente vai olhar para atividades, para setores da economia, que são atividades, que é diferente de ocupação. Cada atividade econômica vai ter uma distribuição de ocupações, né? Então, o hospital, né, o setor do serviço de saúde, ele não tem só médico lá, né? Médico é ocupação, o setor de saúde é atividade. O médico é uma ocupação, né? Mas o hospital, ele não tem só médico, ele tem outros tipos de ocupações que atuam no hospital. Né? Então, tem o recepcionista, tem o limpador ali, tem o zelador, tem o contador, tem o gerente, né? Tem o cara que administra o hospital, o diretor do hospital, né? Então, que daí é uma ocupação diferente da ocupação de médico mesmo, né? O mesmo vale para todas as outras atividades. Então, a Unicinos, né? Embora ela seja a finalidade dela é um serviço educacional, ali tem diversas ocupações dentro da Unicinos. Então, tem os professores, né? Que são, digamos assim, os que estão lá mais relacionados com a atividade em si, né, que é a educação, mas tem o pessoal, né, tem todo o suporte, né, que facilita o trabalho dos professores e faz tudo acontecer, né? E esses caras estão classificados em outra ocupação. Então, o cara da TI, né, ele é uma ocupação que não é professor, mas está dentro, se ele trabalha para a Unicinos, ele está dentro da atividade educacional, certo? Então, assim, a gente tem que agora conseguir agregar as ocupações que estão dentro de cada atividade, que a gente está considerando, dentro dos 50 setores, tem que agregar essas ocupações, fazer uma média delas, né, para que a gente consiga obter, para aquela atividade, qual é o risco médio daquela atividade. Né? Então, lá, se a gente está olhando para o setor de saúde, bom, lá vai ter os médicos, né? Esses caras têm um risco muito alto, né? Aí vai ter o cara né, o recepcionista ali, o faxineiro, etc. Esses caras, eles têm um outro risco, né? E quando você tira a média desses caras, você vai ter o risco médio daquele setor. O mesmo vale para o setor educacional, da Unicinos. A gente vai tirar a média aí do risco de cada ocupação dentro do setor de educação. Essa média que nós vamos fazer é uma média ponderada, né? Uma média ponderada, porque é o seguinte, porque pode ser que a gente está levando em conta que dentro de cada ocupação, dentro de cada setor, né, tem várias ocupações. Então, uma possibilidade seria tirar uma média simples disso, né? Tem 20 ocupações, pega o risco de cada ocupação, soma tudo e divide por 20. Média simples. Qual o problema de fazer isso? O problema de fazer isso é que o número de empregados em cada ocupação é diferente. Então a gente tem que dar mais peso para o risco da ocupação que tem mais gente. Então a gente tem que fazer uma média ponderada aí. Tá? Então essa fórmula aqui, que é o risco médio para cada setor, é simplesmente uma média ponderada. Tá? A gente fez uma média ponderada. O Rho J é o risco da ocupação J dentro da atividade econômica I, né?
E o W é o peso que o risco daquela ocupação tem na atividade. E o peso é dado pelo total de empregados que tem naquela ocupação naquela atividade, né, em relação ao total de empregados naquele setor. Né? Então, se o setor de saúde tem 1 milhão de pessoas, 500 mil são médicos, o risco para médico vai ganhar metade do peso. Né? O risco do setor de saúde vai ser composto por metade, né? Metade desse risco aí vai vir do risco dos médicos. Tá? Beleza, então a gente tem o risco médio de cada setor. Só que a gente quer colocar isso agora em termos de segurança. Como é que a gente faz, então? Vamos fazer uma pequena transformação. Né? Segurança é o quê? É 100 menos o risco. Tá? Então, agora a gente tem um índice de segurança. Então, tá? O segurança é o seguinte: 0 é o menos seguro, que tem o maior risco, né? E 100 agora é o mais seguro, que tem o menor risco. O risco é 0. Tá? Então é isso, pronto. A gente criou o nosso índice aí. Tá? Então, olha só, agora a gente tem para cada setor, para cada um dos 50 setores que a gente pegou lá, que vocês viram lá, a gente tem agora um par, né? Um par de informações para cada setor, que é o peso dele na economia, né, que é dado pelo PIB, e o risco que esse setor tem. Então, cada setor é caracterizado perfeitamente pelo seu risco e pelo seu retorno. Beleza. Agora, o problema é o seguinte: como é que a gente vai ordenar esse negócio? Né? A gente não pode ordenar ele, porque não é fácil ordenar ele, porque ordenar os setores, né? Porque vai ordenar pelo quê? Pela importância econômica ou pelo risco? Como é que nós vamos ordenar eles, né? Não é fácil. Então a gente tem que ter agora a gente precisa criar um indicador que vai fazer isso para a gente. Ele vai ordenar esses setores de acordo com uma importância que eles têm em relação a risco e retorno. E é isso que nós vamos ver como é que nós vamos fazer, tá? É relativamente simples, né? Vai ser uma média ponderada geométrica entre o indicador de segurança e o indicador de relevância econômica. Então tá aqui, ó, o indicador, né, o nosso ISDC, que é para o setor I, né, a gente chamou I maiúsculo para o setor I, tá? Vai ser o quê? Vai ser uma média ponderada entre o índice de segurança daquele setor, elevado a um alfa, né, vezes o logaritmo natural do valor adicionado daquele setor, elevado a 1 menos alfa. Isso aqui é uma média ponderada, né? Porque, olha só, o alfa, o que é o alfa? Ele é o peso que a gente está atribuindo ao quesito de segurança. Quanto maior o alfa, mais peso o gestor, o policymaker, está dando para a segurança. Né? Então, os setores que têm risco, que têm segurança mais alta, vão estar ganhando um índice maior, se o peso para a segurança for alto. Né? Quanto mais próximo de 1, então, o alfa, maior o peso que a gente está dando para a segurança. O pessoal que estuda micro aí, né, pode reconhecer isso aqui também como uma espécie de isso aqui é uma função Cobb-Douglas lá, né, com duas variáveis. Então a gente pode, talvez dê até para pensar nisso aqui como uma espécie de preferência do policymaker, né? Ele gosta de segurança e ele gosta de PIB. Tá? E aí o alfa diz o quanto que ele gosta mais de um ou de outro. Qual a interpretação desse SDC? Justamente essa que eu falei, né? O índice ele vai deixar transparente a disposição do policymaker enquanto que ele está disposto a aceitar menos atividade econômica, ele está disposto a abrir mão de atividade econômica para ter mais segurança em termos de saúde e vice-versa. Tá? Então a gente pode criar aí uma taxa maior de substituição de segurança por atividade econômica que vai ser dado por essa expressão aqui, né? Menos a razão de alfa sobre o menos alfa, vezes y, que é o PIB, sobre segurança S. Tá? Então, olha só, quanto maior o alfa, né? Olha só, vamos olhar para essa expressão aqui. Quanto maior o alfa, né? Quanto maior o alfa, tá? Maior é isso aqui, né? Porque isso aqui fica pequeno, isso aqui fica grande. Então fica um número maior ali. Então ele está aumentando a taxa. Ele está dizendo o seguinte, olha, quanto maior o alfa, está dizendo o seguinte, o policymaker precisa de mais VAB
para abrir mão de 1% de segurança e continuar avaliando aquele setor em questão com o mesmo valor do SDC. Tá? Então é o seguinte, olha, peraí, então eu tenho um setor lá, esse setor agora ele ficou 1% menos seguro. Para esse setor continuar com o mesmo valor do índice, quanto de PIB ele vai ter que crescer a mais agora? Ele vai ter que aumentar para ele continuar classificado com o mesmo I e não cair, e não reduzir o I. Né? Isso está expressando a taxa, né? A taxa de troca que o policymaker está atribuindo entre risco e retorno. Quanto mais baixo o alfa, quanto mais alto o alfa, mais PIB vai ter que crescer para o cara estar disposto a abrir mão de 1% de segurança. Tá? Então, no caso aqui, a gente construiu o índice com o benchmark sendo o alfa 0,7. Ou seja, o cara atribui 70% de importância para a segurança e 30% para a economia. Tá? Foi mais ou menos isso que chegou ali, que se discutiu ali. Né? Então, nós vamos apresentar o resultado aqui com um alfa de 0,7. Tá? Como que nós vamos apresentar isso? Nós vamos apresentar isso num gráfico de 2 dimensões. Nota que isso aqui é uma função de 3, né? Que ele tem 2 variáveis, né? A função depende de 2 variáveis, da segurança do y. Então, a gente conseguiria apresentar ela perfeitamente num gráfico 3D, né? 3D, onde o i seria o eixo Z que sai da tela, né? Tem o X e o Y seria segurança e PIB, né? E teria um eixo Z que está saindo da tela, né? Como a gente não tem um gráfico 3D aqui, nós vamos mostrar isso em 2D. Como, pessoal? Como? Nós vamos usar curvas de nível, né, para representar o ISDC. Tá? O ISDC ele vai ser representado por curvas de níveis. O que é isso? Né? Cada setor. Então, a gente vai botar a gente vai mostrar o gráfico no espaço segurança no eixo X e PIB no eixo Y, tá? Então, a gente vai apresentar assim. E as curvas de nível, né, vão ser os valores no qual as combinações de segurança e PIB que dão o mesmo ISDC. Então, por cada setor vai passar uma curva de nível, tá? E naquela curva de nível vão estar todas as combinações de segurança e PIB que dão o mesmo índice que aquele setor recebeu. Tá? Como é que a gente vai ler esse gráfico? É o seguinte, né? O ISDC, a gente viu aqui, ele é crescente em segurança e em PIB, certo? Então, as curvas de nível que estão mais para o nordeste, né? Mais para o norte e para o leste, lá para cima, na diagonal, são as curvas que são os maiores setores. Perdão, setores não, que são os melhores indicadores, que tem os índices mais altos. Ou seja, que tem o SDC mais alto. Ou seja, são aqueles setores que deveriam ser prioridade, digamos assim. Que são aqueles que oferecem a melhor vantagem em termos de risco e retorno. Tá? Como tem infinitas curvas de nível, né? Infinitos, porque o índice é contínuo, certo? Como é que, para a gente conseguir visualizar, né, quais setores estão em níveis menos atraentes para abrir e mais atraentes para abrir, nós vamos dividir esse conjunto denso de curvas de nível em 4 grupos. Tá? Então, vai ter o grupo que vai ser o grupo de menor prioridade, que são onde estão os indicadores os IDCs mais baixos, aí o segundo mais baixo, o terceiro mais baixo e, por fim, lá em cima, os mais altos. Tá? Então, vamos apresentar o gráfico aqui. Tá? Então, esse é o gráfico. Ó. Vou aproximar aqui para a gente conseguir ver melhor. A ideia é o seguinte, ó. A gente tem 4 níveis aqui de curvas de nível, né? Tem o mais cinza escuro, onde ficam os setores que têm um risco alto e contribuem pouco para o PIB. E aí vai crescendo, à medida que o cinza vai ficando mais claro, os setores eles vão crescendo tanto em segurança quanto em PIB. Tá? Cada pontinho desses aqui, o que é?
é um setor, né? Que é definido pelo quê? Pelo PIB que ele tem e pela segurança que ele tem. Então, esse setor aqui, por exemplo, ó, o setor 100, ele vai ter um PIB em log, né, próximo a 19 e uma segurança ali próxima a 50. Tá? E ele está na segunda curva no segundo grupo aqui, menos atraente. Cada pontinho desse, cada número desse indica qual divisão da KNAIA que ele pertence, aquelas 50 que a gente viu lá. Tá? A cor e o formato do ponto caracteriza, digamos assim, o grande grupamento dele. Né? Então, os setores de transporte, tá? Olha aqui, os setores de transporte são os pontos pretos aqui. Nota que eles estão bem para baixo, né? Ou seja, eles são setores que não deveriam ter prioridade de abertura, porque eles, segundo essa lógica, obviamente, né? Porque eles têm pouco retorno e um nível de segurança baixo. Quais são os setores aqui no Rio Grande do Sul? Isso aqui é para o Rio Grande do Sul, né? Obviamente, para outros estados isso vai ser diferente, por causa da estrutura produtiva. Mas vamos lá. Quais são os setores que têm maior risco, maior atividade e menor risco, e maior segurança? São esses dois aqui, ó, que são os setores da agricultura, tá? Aí para cima aqui, ainda no setor, no grupo mais claro aqui, onde estão os IDCs mais altos, né? Tem um pouco do que? Da indústria de transformação, tá? Indústria de transformação. Os laranjas aqui são os serviços financeiros, imobiliários, profissionais e outros. Né? Nota que a indústria, ó, ela está espalhada, na sua maior parte, entre o setor mais claro, né, e o segundo mais claro. Então, são setores relativamente que têm uma prioridade maior para serem abertos. Né? Olha o comércio aqui. Né? O comércio, ele está aqui, nos setores intermediários, né? No segundo menos atraente e no terceiro menos atraente, tá? Como era de se esperar, olha só, o setor de alojamento e alimentação está bem no setor escuro, ó, por quê, pessoal? Porque eles têm um risco muito alto. Contrapartida, de outras palavras, uma segurança muito baixa, né? São os hotéis, bares, restaurantes, etc. Por isso que eles estão aqui para baixo, ó, no setor cinza. Né? Cadê o setor de educação aqui, onde está a Unicinos, aqui, educação privada, ó? Ele está também aqui, ó, no setor cinza, né? Porque ele tem um risco, tem uma segurança bem baixa, ó. Ele tem uma importância econômica alta, ó, o setor de educação privada tem um impacto alto aqui, mas ele tem uma segurança baixa. Por isso que ele está ali no setor mais cinza, mais escuro. Ok? Bom, Guilherme, desculpa. A gente tem 5 minutos em tese do horário previsto, então se de repente tu puder avançar um pouquinho mais rápido, só para a gente não passar muito do horário. Obrigada. Perdão. Tá. Não, tudo bem. Perdão, eu me passei no horário mesmo, eu fiz a conta errada, eu não botei o tempo para a pergunta aí, perdão. Tá, então vamos só para finalizar aqui. Tá? Para finalizar, então, eu vou adiantar aqui. Bom, o resultado que a gente encontrou é que a agropecuária possui os índices mais elevados, a indústria, os mais bem classificados da indústria são as máquinas e equipamentos, veículos automotores, móveis, né? E os setores com menor índice são transporte, serviço, alimentação, alojamento e educação, tá? Bom, isso aqui é só mudando o alfa, né? Ver que quando o alfa está mais próximo de 1, as curvas ficam mais horizontais, à medida que você vai reduzindo o alfa, elas vão ficando mais verticais. E, bom, conclusão, basicamente o que eu já falei, tá? Tinha outras coisas para falar aqui nos próximos passos, mas me passei no tempo aí. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Guilherme, nós temos... O pessoal não está me escutando, tá? Mas nós temos dois comentários / perguntas ali na seção de perguntas e respostas. Se tu puder, enfim, tratar a respeito deles rapidamente, por favor. Tá. Eu vou só ver como é que eu faço isso aqui, vamos ver. Naquelas tá. Publicadas, né? Tá abrindo aqui. Estamos abrindo.
publicadas, tá. No caso do Covid, falar em trade-off como se fosse uma escolha entre vidas não faz sentido. O agravamento da economia é uma consequência de não poder abrir... O agravamento da economia é uma consequência de não poder abrir a economia enquanto houver risco. O trabalho é de extrema relevância, ao meu ver, em função do poder setorial. Meu ponto não é só discutido. Eu não sei se eu entendi, mas poder abrir a economia enquanto houver risco. Não, mas então, assim, o que acontece, né? Se eu entendi bem, aqui está dizendo, esse trade-off aí, ele não é o relevante. Eu tendo a discordar, a discordar. E, na verdade, assim, a gente... Deixa eu só abrir aqui, agora que eu vi que eu estava numa escuridão aqui, perdão. A gente está sempre calculando o risco e retorno. Né? Então, assim, os setores que continuam abertos, né, eles alimentam a transmissão do vírus. Mas a gente escolhe abrir eles por quê? Porque eles têm um benefício para nós em termos econômicos, por exemplo, ou em termos de necessidade básica, né? Então a gente tá sempre calculando o risco e retorno. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente só está mostrando isso na verdade, né? Está mostrando isso de uma forma transparente, né? As escolhas que a gente faz são sempre assim, né? Toda escolha econômica que a gente faz envolve um risco, tá? Concordo com o comentário anterior. No trade-off não foi um termo feliz para o estudo. Apontam que as regiões adotaram medidas de distanciamento social. Sim, existe esse estudo de 1918 aí, que, enfim, mostrou que cresceram mais, mas, assim, a maior parte tem um estudo do Acemoglu aí, que descreveu um método de abertura, né, de quarentena focalizada, né, em certos setores específicos. Ele mostra que a gente tem um ganho aí de Pareto. A gente consegue manter o mesmo número de dano de saúde, né, ou seja, para o mesmo número de mortes, a gente consegue reduzir o dano econômico. Se a gente tomar as decisões eficientes, se a gente escolher aqueles setores que têm um maior risco que tem maior retorno em relação ao risco. Tá? Assim, essa ideia de que o trade-off entre economia e saúde não existe, para mim não me parece uma ideia realista, né? A prova disso é a Suécia, né? A Suécia ela optou por não fazer quarentena, né? Do jeito mais rigoroso do que a Europa em geral, né? Não estou dizendo que ela fez certo em fazer isso, não estou falando isso. Estou dizendo que ela tomou essa decisão, né? E as consequências econômicas foram menores, né? Foram menores, pelo menos até agora, né? Então, assim, existe sim um trade-off entre risco e retorno, tá? E é uma decisão que tem que ser feita pelo policymaker, consciente, né, do seu papel de decisão, né? E esses instrumentos aí, os instrumentos de econômicos, eles ajudam ele a tomar essas decisões. Esse artigo da Acemoglu, ele mostra isso. Ele fala assim, se você fizer um lockdown mais forte para as pessoas mais velhas, né, que têm idade mais avançada, e liberar para as pessoas mais jovens, você consegue manter o mesmo número de mortes, mas reduzir a perda de economia pela metade. Né? Então, segundo as estimativas dele lá, em vez de cair 24% do PIB, né, cairia 12% se fosse um lockdown focalizado. Tá? A mesma lógica pode se aplicar aqui. Se você observar, se você determinar quais setores você vai abrir ou fechar em termos de risco e retorno, você consegue, para o mesmo nível de risco, minimizar a perda econômica. Você faz de forma eficiente esse lockdown. Você consegue fazer isso a um custo econômico menor. Então, pelo menos essa é a minha visão.
Janaína perguntou se existem outros estados que estão fazendo isso. Sim, tem, acho que Minas, São Paulo, né? Acho que isso é uma coisa que está sendo usado em diversos lugares, né? Alguma coisa, obviamente isso não, esse indicador aí, ele é uma parte do plano maior, né? Então tem isso. Acho que é isso. Posso também disponibilizar a apresentação para quem quiser. Só tem que corrigir aí os typos que apareceram. Vocês têm mais perguntas aí que eu me passei aqui? Acho que não. Pelo menos até agora. O Edilson. Vamos ver. O Samuel. Parabéns. Estava pensando se não teria possível que a pergunta... Sim, não, realmente, o Samuel tem um bom ponto. E, na verdade, isso é uma outra questão que a gente pode incluir, tá? Que é o seguinte, a partir do ONET, a gente pode descobrir quais ocupações podem ser feitas por home office, né? E isso permite ainda mais a gente conseguir aumentar a eficiência do setor. Porque se a gente descobrir que tem um setor que dá para fazer tudo para o home office, né? Mesmo que ele tenha um retorno econômico alto, esse a gente pode fechar, né? E deixar abrir outros setores que não dá para fazer para o home office. Então, assim, essas informações aí do telefone, né? Realmente pode ser colocado por telefone, isso é um bom ponto. Acho que a gente teria que... Existe espaço para refinar esse índice de risco, obviamente, né? Acho que isso é um trabalho em progresso ainda e dá para continuar olhando para isso. O Edilson perguntou, vejo que o ISDC é útil para, nos casos de distanciamento setorizado, para classificar com mais coerência as áreas municipais de risco. A gente pode fazer isso também para municípios, né? A gente pode fazer específico, a gente pode, além de fazer por setor de economia, fazer para cada município. E a gente pode incorporar outras questões aí, como capacidade hospitalar do município ou da região, né? E aí tudo isso dá para refinar esse índice aí. A ideia ali é que assim, fosse um índice que fosse, digamos assim, fácil de ser compreendido, com duas variáveis só, né, que definem o risco e retorno. Mas, claro, para continuar elaborando nesse trabalho aí teria que ser poderia refinar isso. O Francisco perguntou se esse trabalho está sendo aproveitado por alguma... Sim, o governo do estado, ele pelo menos incorporou isso no seu... O governo do estado do Rio Grande do Sul incorporou isso no seu plano de abertura. Seu plano de abertura. Não sei se tem alguma pergunta que eu não respondi aí, o Luciano pode me ajudar também. Por enquanto tá... Acho que é isso, Guilherme. Eu vou passar para o meu vídeo aqui para encerrar. Acho que não temos mais perguntas, não. Tá bom. Tá bem, peraí. Obrigado pela... A gente que agradece, atenção. Vou te agradecer aqui. Bem, pessoal, então, gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos, a interação, a participação de todos aqui no nosso seminário. Agradeço mais uma vez o professor Guilherme por, então, apresentar parte do trabalho que vem sendo conduzido por esse grupo de trabalho, do qual ele faz parte. Certamente ele pode nos manter atualizados a respeito do andamento dos trabalhos e também de como o índice vai evoluindo. Agradeço, então, mais uma vez. Obrigada, professor Guilherme. Pessoal, mantenham-se todos muito bem atualizados das informações do nosso programa, tá? A gente vai disponibilizar nas nossas páginas os convites e os anúncios para os nossos próximos seminários. Teremos 2 seminários ainda no primeiro semestre, tá? Um seminário no mês de junho e um seminário no mês de julho. Divulgaremos, então, nas nossas redes sociais, vocês, os nossos alunos e egressos também receberão por e-mail, tá? Desejo, então, uma boa tarde a todos, boa aula, quem inicia a aula em seguida. Obrigada mais uma vez a participação de todos. Até mais, tchau.
Até mais, tchau.